Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu quero saber de vocês. Como vocês estão? Deixa aqui no comentário. Quero saber onde você está investindo, o que você quer fazer nesse ano com seus investimentos, tá? Se você está na dúvida, caiu nesse vídeo aqui porque quer saber qual é o cenário, o que está acontecendo e o que eu estou olhando na prática, fica nesse vídeo aqui que eu vou te falar tudo, inclusive para você que é inscrito antigo do canal. Vamos subir um nível aí, tá? Esse ano eu vou trazer aqui conteúdo sobre estratégia de opções, tá? Vou falar para iniciante, continuar falando vídeos para as pessoas iniciantes, mas também vou trazer aqui conteúdos mais avançados para a gente subir um degrau aí. Se você está me acompanhando aqui desde que eu comecei o canal, com certeza você já vai ter chegado aí nesse nível de poder investir em opções, tá? Através da estratégia de opções. Eu quero, desculpa deixar esse vídeo aqui longo, eu quero agradecer aqui alguns inscritos do canal que estão sempre por aqui, Paula, o Augusto, quero agradecer aí o Márcio, quero agradecer aí o MP, que foi um inscrito novo aí, MP Figures, entre alguns outros, tá? Como Pedro, Douglas, o MR Gunja, tem alguns inscritos aqui que sempre estão comentando. Quero agradecer e continuem no canal. A Isa aí também, que esse ano vai ter muito conteúdo bom. Então, bora pro que interessa sem enrolação, tá? Já falei aqui que eu vou falar sobre opções, bastante sobre opções nesse ano de 2025, tá? Entre outras coisas. Então, vamos lá, desde já. Qual é o cenário atual que a gente tem vivido aqui no Brasil, né? Muita incerteza política. Semana passada teve toda a polêmica, tô gravando esse vídeo aqui no dia 23/1. Semana passada teve toda a polêmica aí do Pix. Essa polêmica foi gerada, tem todo um cenário político aí, né? Mas essa polêmica aí foi gerada por conta da desconfiança que o povo tem no governo. O governo fala que vai entregar uma coisa, entrega outra coisa muito pior. Antes eles falassem que não ia entregar e entregasse um pouquinho acima, porque aí a expectativa era baixa, eles entregaram um pouquinho acima, beleza, o povo começa a confiar. Então, atualmente, e aqui, pessoal, sempre que eu falar de governo, sempre que eu falar de cenário político, não é para você entrar em briga, vir alfinetando. Não, aqui eu falo o cenário da visão dos investidores, tá? Dos pequenos, mas inclusive dos grandes investidores. Então, o cenário político de fato é esse, tá? Quando se fala de investidores, os investidores estão com um pessimismo muito grande quanto a esse governo que está tendo atualmente. E esse governo ele está entrando aí em discussão também com países externos que têm que ser aliados aí, tem que ser nossos aliados, tá? Dá pra gente fazer muita negociação com países como os Estados Unidos. Então, espero de fato que em 2025 o governo brasileiro não entre em guerra aí com os Estados Unidos diretamente, porque quem tem mais a perder? O pessoal fala, o Brasil exporta muito, o Brasil exporta muito para os Estados Unidos, mas a gente é um país emergente, ou seja, um país que tende a crescer, tem espaço para crescer. Só que se a gente não tiver bons aliados, isso fica mais difícil de acontecer, tá? Então, primeiro cenário, quero que você entenda que a gente está passando por uma crise, até mesmo por conta essa desconfiança dos investidores no governo, é por conta dos gastos públicos que estão muito elevados, e o governo não fala, nem fala que vai fazer alguma coisa. Se ao menos eles sinalizassem, falassem assim, galera, a gente vai cortar, se eles falassem que fosse cortar 1 bilhão de reais, já ia ser aí uma vitória, mas, né, o gasto é muito maior. Mas se eles dessem um sinalzinho, vou cortar 1 real. Cara, a galera já ia ficar feliz. Tô exagerando aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, mas a galera ia se confiar um pouquinho mais. Só que a discussão deles é totalmente contrário. Eles estão gastando muito e estão falando que vão gastar ainda mais. E, de fato, eu creio que vão gastar ainda mais porque a gente vai entrar aí no ano de eleição, né, que é 2025, a gente começa ali no meio do ano a ter umas discussões, já começa a surgir novos nomes, e isso, por que eu tô falando todo esse contexto, né? Porque, pessoal, isso vai afetar demais os nossos investimentos, já está afetando e vai afetar mais ainda. Então, se você quer entender de investimento, você precisa entender de política. Não precisa ter um lado, mas você precisa entender. E, obviamente, quando você entende, você vai tomar o seu lado aí, tá? O lado que você achar mais coerente de acordo com os seus objetivos e o seu entendimento sobre tudo em relação à vida, tá? Então, basicamente, para esclarecer, esse é o cenário. Quanto a isso,
eu tenho olhado exatamente para mais, né, para empresas, tá? Do que para fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão descontadíssimos, mas não é por conta desse desconto que eu vou dar prioridade aos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são a maior parte da minha carteira, tem 15 em fundos imobiliários. Então, quero aumentar o meu portfólio nas ações, mas não somente porque elas estão desbalanceadas na minha carteira, e sim porque nós conseguimos, né, pelo menos eu consigo enxergar aí bastante assimetria, tá, nas ações. Por exemplo, Taesa, tá? Aí fica a seu critério investir em TAE 3, TAE 4, né? Taesa, ela está aí com uma variação de uma queda nos últimos 12 meses de 6,26%. Se a gente aumentar aí o período, né? Se eu for no Google e aumentar o período, essa queda vai estar ainda maior. Tá entregando um dividend yield de 8,79, tá? E vem aí com um PL na média aí de 6,80, tá? Então, Taesa é uma empresa boa, entrega bons dividendos, é uma empresa que eu tenho em carteira. Tenho falado aqui de novas empresas que eu não tinha em carteira, e uma delas que eu coloquei em carteira, até mesmo para fazer futuramente a estratégia de opções, tá? Dá para comprar fazendo estratégia de opções ou vender fazendo estratégia de opções. E por que que eu vou trazer isso no canal? Porque, vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui com Bradesco, que fica mais acessível a todos. Por que mais acessível? Porque quando você compra uma ação aí no mercado de opções, você precisa comprar um lote completo. Então, Bradesco custa aí, BBDC4 custa aí seus 11,39 atualmente. Para você comprar um lote fechado, ficaria R$ 1.139. É mais acessível para a grande maioria, né? Eu sei que tem pessoas que investem com menos valores, tá? Mas se você investe com menos valor, não fique aperreado, não fique agoniado, não saia desse vídeo, aprenda, tá? Porque a pior coisa é a gente não saber as possibilidades que existem, tá? Então você perde dinheiro por não saber as oportunidades que existem. Então, deixa eu te dar um exemplo. Por que que eu vou, esse ano, utilizar a estratégia de opções e muitas vezes investir em empresas que, quando for olhar somente para o setor em si, talvez eu não invista, né, naquela empresa, porque vai ter uma outra mais descontada e entregando mais lucro. Por exemplo, como o Banco do Bradesco. Ele não é o melhor banco atualmente, na minha visão. Fez empréstimo ruim, só que do ciclo que ele está passando, que começou em meados ali de 2023, final de 2022 para 2023, que foi a polêmica aí das americanas, o Banco do Bradesco tinha emprestado muito dinheiro aí para as americanas. E acabaram tomando aí calote, né, entre outros calotes aí de pessoas físicas também. Mas o que prejudicou mais o Banco do Bradesco foi realmente o calote aí das americanas. Com isso, perdeu-se muita credibilidade no mercado, além, obviamente, de lucro, mas muita credibilidade. Com isso, o banco caiu demais. Então, ele não é atualmente o melhor banco, tá? Não entrega o melhor dividend yield, não entrega o melhor PL. Quando a gente vai olhar aqui o ROI da empresa, não é o melhor ROI, tá? E se ele não entregasse, eu venho falando isso aqui no canal, e se ele não entregasse, aqui ó, o ROI dele, 8,70, e se ele não entregasse dividendo, esse ROI seria ainda pior. Então, olha só quantos indicadores não tão bons assim, porque a gente tem outros. Vou deixar o cardzinho aqui, comparando o Bradesco com o Banco Itaú, com o Banco do Brasil e Banco Santander. Assiste esse vídeo aqui, coloquei semana passada. E aí, quando a gente olha, não é o melhor, só que é um banco bom. E é um banco que lucra, mesmo tendo tomado calote, aí o banco vem entregando lucro e vem melhorando semestre após semestre. E para 2026 e 2027, o banco vai começar a melhorar aí a expectativa. Agora ele está em baixa. Quando ele começar a melhorar a expectativa, o mercado já vai precificar isso. O que vai acontecer? As ações vão estar já subindo. E aí já vai ter perdido. Quem ficou escolhendo muito o momento da hora de comprar, vai ter perdido esse time de comprar Banco do Bradesco, tá? Isso não é uma recomendação, é uma análise que eu estou fazendo. Então, Banco do Bradesco é um ativo bom para se ganhar mais dividendos com eles através da estratégia de opções. Porque ele está entregando atualmente 9,71 de dividend yield. Com a estratégia de opções, vamos supor que você faça essa estratégia de opções, tá? 3 vezes no ano. Você conseguiria ganhar aí, em média, deixa eu abrir aqui a tabela que eu tinha feito, tá? Isso aqui, ó, eu fiz, tá? Uma operação agora no mês de janeiro para vencimento de 21 de fevereiro. Eu, com essa estratégia, ia ganhar aí, ganhei aí 2,67% em cima da operação. E talvez eu nem precise ficar com as ações. Se você não tá entendendo nada que eu tô falando sobre opções, deixe seu comentário aqui se você quer um vídeo só explicando essa operação que eu fiz. Mas eu ganhei já 2,67
das ações de Bradesco, tá? E aí, se eu faço a soma aqui, vamos supor que eu vou fazer 3 operações dessa, comprando um lote fechado de Bradesco. Então, se uma operação já me rendeu 2,67, se a gente colocar aqui na ponta do lápis, 3 vezes 2,67 dá 8,1, tá? Mais os 9,71% de yield daria no ano 17,72% de dividend yield, tá? Isso apenas com 3 lotes de Bradesco, comprando 3 lotes de Bradesco, precisaria aí desembolsar praticamente R$3.000, R$3.400, mais ou menos, de acordo com o preço que eu paguei aí no lote, tá? Então, olha só que interessante. Se a gente for fazer isso com Vale, já fica mais difícil, porque um lote fechado de Vale ficaria em 5.186, já ficaria menos acessível, porque não é todo mundo que tem 5.000 para investir todos os meses. Então, eu fiz o cálculo aqui, inclusive eu, tá? Eu não faço investimento de 5.000 ainda, tá? Eu invisto menos. O máximo que eu cheguei foi 2.000 e pouco no mês, mas já é bastante perante a média brasileira. A média brasileira não consegue investir aí nem 10% do seu salário, mas na verdade nem investe, tá? Apenas de 3 a 5% aí das pessoas brasileiras investem, tá? Na bolsa. Apenas é um número muito pequeno. Só que é mais difícil fazer essa estratégia de opções com Vale, mas eu estou comprando Vale aos pouquinhos para aumentar aí a minha carteira e conseguir fazer essa estratégia. Olha aqui, estou agora com 30 ações de Vale na carteira. Comprei assim com preço médio de R$ 54,20 e hoje ele está custando R$ 52,32 e quero ir comprando mais, tá? Então, essa é uma estratégia excelente. Se você consegue investir aí 1.500 no mês, você consegue fazer essa estratégia com Banco do Bradesco, você consegue fazer essa estratégia com Semig, você consegue fazer essa estratégia aí, já aumenta um pouquinho, né, com o Banco do Brasil, que vai para 24, você precisaria ter aí R$2.500, você consegue fazer essa estratégia com B3SA3, né, que é a ação aí da B3. Então, e aqui é a porcentagem que cada uma dela retornaria pra gente. Isso no dia que eu fiz esse cálculo, não, esses valores aqui se alteram, tá? Todos os dias esses valores se alteram, tá? De acordo com a expectativa aí do mercado. Então, pessoal, basicamente, esse ano eu vou olhar aí para empresas como Vale, empresas como Banco do Bradesco, empresas como Banco do Brasil, Taesa, ISA Energia, Semig, é uma que eu vou ficar de olho, que é também do setor de energia elétrica. Mas, basicamente, o que eu penso? Nesse momento de crise, você precisa ter empresas consolidadas no mercado. Empresas que já têm muito tempo de mercado, empresas que não costumam dar prejuízo, empresas que dominam ali o mercado, que estão inseridas. Por exemplo, Vale, ela consegue ter muita margem, tá? Quando comparado com os seus pares, quando comparado com empresas do mesmo setor, do mesmo ramo. Ela consegue baratear muito mais os insumos dela do que as outras empresas, por conta de já ter uma dominância maior no mercado, tá? Empresas como do setor de energia, vamos supor que amanhã a gente tenha uma crise, a gente está em crise já no Brasil, né? Mas vamos supor que amanhã a gente tenha uma crise maior ainda, pessoas sendo desempregadas, não é isso que eu quero, mas vamos para um cenário hipotético, tá, pessoal? Qual é uma empresa que não vai deixar de receber suas receitas? Empresas do setor de energia, porque a sua conta de energia, você estando empregado ou desempregado, vai chegar de qualquer forma, você vai precisar pagar a conta de energia. Outra empresa que, independente como o cenário mundial esteja, ela roda, tá? Ela sempre vai ter demanda. Empresa de bancos, tá? Banco do Brasil. Tem mais de 200 anos, tá? A gente tem empresas como Itaú, também é antiga de mercado, Bradesco, Santander, tem empresas, bancos fora também, já vou falar aqui do exterior para você. Então, a gente tem que investir em cenários como esse, empresas que são mais seguras, chamadas aí do setor BEST. A Vale não é do setor BEST, mas é uma empresa que tem muita negociação com o mercado exterior, com China, com os Estados Unidos, entre outros. Se a gente entrar aqui na Vale e descer, a gente consegue perceber aqui o Investidor 10, eu gostei bastante disso daqui que eles fizeram. Eles mostram aqui as regiões onde a Vale gera receita. Eles fizeram isso com todas as empresas, tá? Então, a Vale gera receita da China, Japão, Brasil, Alemanha, Estados Unidos. É a maior parte aí das negociações que eles têm, tá? Então, eles têm negociações não só com o Brasil. Outra empresa
que é também uma grande exportadora, ou seja, ela ganha muito quando o dólar, o câmbio, que atualmente está alto, ela ganha bastante, é a empresa Klabin, que eu trouxe bastante já dessa empresa, eu tenho playlist aqui no canal falando dessa empresa. Klabin é uma empresa, inclusive agora ela é uma das que está se segurando nessas quedas. Quer ver? Vou abrir aqui para você. KLBN4, ela é uma dessas que está se segurando nessas quedas aí, que o mercado vem abrindo aí de oportunidade, tá? Ela não tem caído não, olha só, nos últimos 12 meses ela subiu aí 10,78%. Por quê? Antes, quando o cenário estava um pouquinho melhor, a expectativa era que a Selic baixasse e ela vinha caindo junto com a Selic baixando e ela caindo também. Não dá para entender nada. Agora, mudou o cenário, tá? O câmbio, a Selic está subindo e o câmbio também, né? O dólar também está subindo. Com isso, olha só, a Klabin subindo também 10,78, tá? Tá entregando dividend yield não tão alto assim, 6,42 de dividend yield, porém, é uma que se segura mediante a um dólar alto, tá? Aí é o momento de você analisar as empresas que você tem em carteira. Se você está desesperado com a carteira que você tem atualmente, tome muito cuidado, reavalie. Se tiver empresa ruim, não fique pensando duas vezes, mesmo se você tiver no prejuízo. Você tem que, eu já ensinei isso aqui no canal, você tem que pensar. Se você tem uma empresa na carteira, se você acordasse hoje, você compraria essa empresa de novo? Ela está caindo. Essa empresa que você tem na carteira está caindo, está caindo, está caindo. Se você acordasse hoje, você compraria essa empresa? Colocaria ela novamente na sua carteira? Se a resposta for não, você deve se livrar dessa empresa. Não é recomendação, tá? Mas é o que eu faço para mim. Eu tenho todas as empresas que eu tenho em carteira são empresas que eu quero ter para o longo prazo, tá? Eu não compro empresa que eu não teria para o longo prazo. Por exemplo, o Vale é uma empresa cíclica. Uma coisa que eu não indicaria você fazer se você está começando é investir em Vale. Não invista em Vale se você está começando, porque você não vai ter estômago para ver a oscilação que ela faz na sua carteira. E você vai, quando ela subir um pouquinho, querer se desfazer, porque não aguenta ver essa oscilação. Então, se você tem uma empresa que, de fato, você tem receio quando ela cai, você está investindo errado, você não analisou a empresa de forma correta. E aqui eu vou mostrar alguns pontos que eu costumo olhar aí na hora de investir nas empresas. Então, olha só aqui. Primeiro, a minha estratégia, né? É uma estratégia previdenciária. O que eu quero? Eu quero comprar ações por longo prazo que paguem dividendos. Ponto. Você precisa ter a sua estratégia clara, porque senão qualquer Zé Ninguém, ou mesmo que a pessoa seja alguém, né, que chegar falando para você, ação tal vai pagar tanto de dividendos, o Bitcoin explodiu, você vai ficar dizendo, o CDI tá pagando, o fulano de tal tá recebendo 120% de CDI. Você vai ficar desnorteado se você não parar e escrever a sua estratégia. Escreva a sua estratégia, escreva o que você quer com os investimentos, que aí fica tudo mais fácil, tá? Então, minha estratégia é previdenciária, comprar ações por longo prazo que paguem dividendos. Qual o meu objetivo? Que é diferente. Obter uma renda é diferente, mas se interliga, né? Qual o meu objetivo? É obter uma renda passiva. O que é uma renda passiva? É obter uma renda aí que vai cair na minha conta sem eu precisar fazer nada e ela vai se retroalimentando todos os meses sem eu precisar fazer nada. Hoje, se eu não tiver dinheiro no meu bolso para investir, os meus investimentos já rodam sozinho. Eu já tenho, obviamente não é o valor de 1.000, 2.000 que eu invisto, mas já tem um pouquinho pingando na conta ali. Ficar sem investir, eu não vou, porque já tem um pouquinho que pinga na conta ali todos os meses. Então, qual é o meu objetivo? Obter uma renda passiva. Mínimo que aceito receber é 100% de dividend yield, tá? Um retorno mínimo, exemplo, coloquei lá 100 reais, o mínimo que eu aceito receber é 6%, ou seja, daria aí 6 reais, tá? De retorno. Por que isso? Porque já foi calculado que esse é o mínimo que a gente aceitaria receber para bater aí a inflação, mas agora a gente encontra empresas pagando muito mais. Ou seja, se as empresas estão pagando muito mais, 10%, 8%, 9%, 13%, eu não vou aceitar receber 6% de yield. Por que não? Selic está em alta. Então, os ativos, a gente tem que ganhar de alguma forma da Selic. E a gente ganha não só com o dividend yield, tá? A inflação, tá? É repassada nas empresas, tá? Então a gente acaba ganhando aí. E quando a Selic está em alta, as ações, o que acontece com a maioria, né? Não todas, mas elas caem, tá? Elas têm queda com a Selic em
alta, porque os investidores que não têm essa estratégia clara, eles pica a mula, eles saem, eles não querem ver o seu patrimônio, né, caindo. O Barsi fala muito que patrimônio é ego. Unicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. Te põe dinheiro no bolso é o dividendo, entendeu? O mercado, ele é de renda oscilante, né? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém. Através do quê? Através da distribuição dos resultados. O que vale é o dividendo que pinga na sua conta, a renda passiva que pinga na sua conta todos os meses. E esse checklist aqui que eu vou te mostrar agora, eu já deixei vídeo aqui no canal mostrando na prática. Eu peguei esse checklist aqui e analisei a empresa na prática. E eu vou mostrar para você agora. Primeira coisa, observar se a empresa paga dividendos. Aí você vai ouvir alguém falando em algum podcast, que quem olha só para dividendos não sabe o que está fazendo. Cara, isso é balela, é besteira. Por quê? Se você quer viver de renda passiva, como que você não vai investir numa empresa que não paga dividendos? Não tem como você receber renda passiva se você não investir em algo que vai te gerar uma renda passiva, tá? Então para de ouvir essa galera aí que vem com esses papos de tolo, que falando que você não tem que investir em empresas que pagam dividendos e sim empresas que vão crescer. E se a empresa não crescer, ela nem te pagou dividendo e nem cresceu, tá? Desculpa que eu não tenho muita paciência para ouvir essa galera. Cada um, pessoal, tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. A minha realidade, eu não ganho milhões, tá? Não ganho milhões de reais, não tenho uma vida de luxo, mas tenho uma vida confortável. E eu quero ter uma renda que me dê essa vida confortável. Acabou, tá? Só tenho uma vida mais confortável que eu trabalho igual uma condenada para conseguir investir esses 1.000, 2.000 reais que muitas vezes eu consigo investir. Tá? Nem tudo são flores, mas vai chegar um momento que eu não vou precisar mais trabalhar igual uma condenada pra ter essa renda. Essa renda vai cair na minha conta sem eu precisar fazer nada. É o famoso juros compostos, tá? Então, quanto que ela paga? Outra coisa que você precisa ver, tá? São aqui, ó, são exatos 16 pontos, tá? Quanto que ela analisar quando ela paga de dividendos, analisar quando ela paga dividendos, quanto que ela paga de dividendo, entender o momento que a empresa está passando. Qual é o momento? Ela está fazendo muitos investimentos, com isso ela está distribuindo menos dividendos, que pode ter empresa assim também. Ou ela está sem projetos futuros e está entregando mais dividendos, você precisa saber isso. Por quê? Porque do nada a empresa pode começar a pagar menos dividendos. E aí você vai, a empresa tá ruim agora, não tá pagando dividendos. Não, às vezes é porque ela quer crescer. Então se ela te entrega um pouquinho de dividendos, entrega no mínimo 6%, mas também tá trabalhando para crescer, que é o que está acontecendo com a Klabin, você vai conseguir aí crescer, porque aí a empresa aumenta de tamanho, né? Cresce, pega mais espaço aí no mercado por conta dos seus investimentos, mas também te entregou dividend yield aí, tá? Olhar o PVP. Nem sempre o PVP é um balizador. Eu olho tudo isso aqui e mais um pouco, tá? Tudo isso aqui eu vou te falar e mais um pouco. Mas nem sempre. Por exemplo, tá? Seguradoras, você não pode se bater em algumas empresas que não dá pra você basear o PVP. Por quê? Seguradoras, elas não têm dívidas. Então o PVP delas sempre vai ser altíssimo, porque as pessoas pagam mais por seguradoras justamente porque elas não têm dívidas, tá? Então sempre vai estar lá o PVP altíssimo. Mas, se você conseguir pegar uma empresa descontada, como o Banco do Brasil sempre tá, CEMIG não tá, acho que o CEMIG ainda não tá abaixo, não, tá 1,8, tá 8% mais caro aí, mas você encontra aí empresas, o Banco do Bradesco também que vem entrando em crise. Eu expliquei por que o Banco do Bradesco também tá com esse descontão no vídeo que eu deixei aqui, vou deixar no link aqui embaixo também para você assistir. Então, o legal é se você consegue pegar boas empresas sendo cotadas abaixo de PVP de 1. O que é o PVP? Preço que a ação está no momento, sobre o valor patrimonial, o valor da empresa, o valor que ela está agora e o valor que ela de fato vale, né? São coisas diferentes. Então, se estiver abaixo de 1, melhor. Qual o preço teto? Eu acho que isso daqui é o mais importante de você saber, tá? Na minha opinião, aí é o mais importante. Qual o preço teto da ação, tá? Por que isso é importante? Porque é mediante ao preço teto. Qual é o preço teto? É o preço limite. Temos um preço teto. É literalmente para você visualizar. Temos um teto. Quando o preço pode ir até aqui. Se o preço, vamos supor que aqui é o preço de R$5, é um exemplo. Se o preço bater 5, você pode comprar até 5. Bater 4,70, 4,90, 3, 2. Isso se a empresa for boa. Também não vai ficar comprando a empresa a qualquer preço se ela for ruim. Mas se ela estourar o preço, o teto, se ela estourar o preço teto, você não vai comprar mais. Por quê?
O preço teto é o preço limite que você aceita pagar numa ação para receber o que você estipulou que quer receber, os 6%, ou 8%, ou 10%, ou 11%. Você estipulou que você, um valor que você quer receber. E aí você vai calcular esse preço teto para saber se você vai receber esse dividendo. É garantido? Não, tá, pessoal? Nas ações, na renda variável, nada é garantido. Mas dá para você projetar mediante todo o passado da empresa, mediante as expectativas futuras, tá? Analisar se a empresa deu lucro, se ela cresceu. Se o lucro da empresa cresceu ano após ano, cara, por que você não investiria numa empresa que ano após ano cresce seu lucro? Ela cresce o lucro mediante a governo A, governo B, governo C. Não tem por que não investir. Analisar a política de dividendos, tá? Isso dá para analisar no site de RI da empresa que eu sempre coloco aqui, sempre ensino como mexer. Entrar no relatório trimestral, ver outros indicadores como ROI. E aqui um detalhe sobre PL, tá? O que é o PL? Preço da ação sobre o lucro da ação. Quando o preço da ação, deixa eu mostrar aqui para vocês. PL é esse aqui, ó. Preço sobre lucro. Esse 4,91 indica que você receberia, se você comprasse uma ação hoje de Vale, você teria que desembolsar R$ 52,32. Se você investisse esse valor hoje na empresa, você receberia esses R$ 52 de volta em 4 anos e 9 meses. É isso que representa, tá? Mas, e aí a gente fala que quanto menor o PL, melhor, tá? Só que tem pegadinha. Às vezes, o preço da ação, né, está caindo, tá? O dividend yield se permanece o mesmo, só que às vezes a empresa está caindo por conta de fatores ruins. Às vezes ela perdeu os fundamentos, às vezes ela está passando por uma crise e não vai se levantar nem tão cedo, e aí ela começa a cair. Quando isso daqui cai, o PL também diminui, que é o preço sobre o lucro, né? Não é nem sobre o dividendo, é preço sobre o lucro, tá? Então o lucro às vezes se mantém o mesmo, só que a empresa está com algum outro problema ali, e aí o preço começa a cair. Aí você tem que observar se é de fato uma boa ou não, tá? E aí, dívida líquida sobre EBITDA, aí até 3 vezes é considerado uma dívida saudável, tá? Algumas até 4, aí você tem que observar aí qual que é a margem aí do setor, tá? Saber se a empresa está alavancada, alavancagem alta acima do que está na política da empresa, é sinal de risco. Qual setor que a empresa está inserida, se é cíclico, se são seguros, a empresa é perene, mas tem momentos de ciclos. Você tem que entender isso, eu acabei de falar aqui no começo do vídeo. Empresas como bancos, setor de energia, são empresas top pra gente investir nesses momentos de crise, porque elas conseguem repassar e conseguem se manter mesmo nesse momento de crise. Só que empresas cíclicas talvez não sejam tão interessantes assim, mas aí você tem que ver se essa empresa do setor cíclico não está levando vantagem quando o dólar está alto, tá? E aí, a história da empresa. Tá? Fora isso, eu queria falar aqui no vídeo sobre empresas americanas, só que já tá dando 36 minutos de vídeo, não dá para eu continuar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se eu te ajudei em alguma coisa, e deixa o seu comentário sobre o vídeo que você quer ver aqui, sobre a empresa que você quer que eu fale aqui no canal. Tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!